Nós estamos vivendo uma época natalina onde nós recordamos o nascimento do nosso Salvador. Para aqueles que já fizeram de Jesus o seu Senhor e seu Salvador, é tempo de celebrar. É um tempo cheio de significado, cheio de valor, onde nós reconhecemos a bondade do Senhor, que enviou Jesus Cristo até nós, como uma criança, e assim iniciando a missão nessa terra. E nessa noite, como igreja juntos, nós queremos, através de louvores e testemunhos, recordar e celebrar o nome desse Jesus que nós tanto amamos. O nosso Senhor que veio a nós para nos salvar. E é maravilhoso nós podemos falar de Jesus. Cadê o Davi? Cadê o Davi? O Davi do Felipe. Vem aqui, Davi. Vamos aplaudir o Davi? Nós convidamos o Davi como uma criança, né, Davi? Representando as crianças. E o Davi vai falar para nós quem é Jesus para ele, né, Davi? O que o Jesus está fazendo na vida do Davi. Pode ficar à vontade, Davi. Jesus para mim é um amigo que Deus nos deu. Para ele, a gente sempre deve agradecer a ele por Deus ter dado esse amigo por nós. Jesus para mim é o amor, é um amigo, o meu melhor amigo. Jesus é para mim. Todas as vezes eu oro para ele fazer alguma coisa, ele sempre me atende. Por eu sempre orar para ele, sempre pedir para ele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está no coração daquele que se abre para Ele, das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos. Jesus veio para todos nós. E a Bíblia fala que Jesus sempre existiu. Por mais que na história exista um marco do nascimento de Jesus, ele sempre existiu. Mas em dado momento, quando Deus resolveu que executar seu plano de salvação, Ele enviou Jesus até essa terra. E Ele veio como um ser humano, nascendo de forma humilde, simples e sincera, para nos mostrar que Ele mesmo na sua simplicidade, na sua humanidade, Ele veio para fazer o plano perfeito. Paulo já diz em Efésios 2, 6 a 7, Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, Ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Amém? Vamos então continuar celebrando através dos louvores. Ele era um rei com todo o poder, mas do céu desceu, tornou-se um bebê. Não foi em hospital, nasceu num curral, só pra salvar a minha você. Olhem a estrela anunciando glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos
Jesus não veio somente para marcar a história, mas também para transformar a nossa história. Eu queria que também a Kailane compartilhasse aqui conosco o que Jesus fez na história dela. Boa noite, igreja. Meu nome é Kailane e eu tenho 19 anos. Quando eu comecei a participar da nossa igreja local, eu tinha 14 anos. E foi bem uma época de transição na minha vida. Eu estava saindo do ensino fundamental e indo para o ensino médio. Então foi uma fase onde eu não sabia bem o que eu deveria fazer. Eu não sabia o que ia ser do meu futuro, eu não sabia qual decisão eu teria que tomar dali para frente. E foi uma época também muito difícil para mim. Porque eu não sabia quem eu era, eu não sabia por que eu estava aqui na Terra, eu não sabia qual era a minha missão aqui, o porquê Deus tinha me feito. E nessa época eu comecei a ser discipulada, eu comecei a ser acompanhada de perto pela nossa igreja local. E eu lembro que eu comecei a buscar em Deus. Deus, por que o Senhor me fez? O que o Senhor deseja que eu cumpra aqui na Terra? O que o Senhor deseja que eu faça daqui para frente? E Deus, como um pai perfeito, como um pai bom como Ele é, Ele falou para mim, filha, o seu propósito é ser filha, é ter o seu relacionamento comigo. Porque o teu relacionamento comigo vai ser a consequência de como vai ser o teu futuro daqui para frente. E Deus, Ele começou a tratar isso no meu coração. Deus, Ele começou a me mostrar quem eu era nele. Porque antes da gente viver com Deus, antes de eu viver com Deus, eu não sabia porquê da minha personalidade, eu não sabia porquê dos meus gostos, eu não sabia nada sobre mim mesma. E quando eu encontrei Jesus, foi como encontrar o ouro, como encontrar um presente. É muito precioso o que Jesus fez na minha vida. Eu lembro que naquela época eu tinha muitas batalhas e as batalhas eram todas na minha mente. O inimigo, ele vinha com força na minha vida, falando mentiras sobre mim, falando que eu não teria um futuro brilhante, falando que a minha vida era inútil. Teve um dia que ele falou isso pra mim e eu vi nitidamente. E aquele dia eu fiquei muito mal, mas muito mal mesmo. E naquele tempo eu não sabia como lutar, eu não sabia como enfrentar aquilo, porque eu não tinha a armadura certa. E eu lembro que naquele tempo os meus pais, eles até chegaram a ir atrás de psicóloga, né, pra mim conseguir ser acompanhada nisso, mas Deus, Ele não permitiu. Porque a minha cura estava em Jesus. Não ia ser remédios que iam me curar, mas é a verdade de Jesus sobre a minha vida. E foi isso que aconteceu. Jesus, Ele veio trazendo a verdade dele para minha vida. E quanto mais eu tinha relacionamento com Ele, quanto mais eu me aprofundava na palavra dele, mais as mentiras iam saindo de mim e mais a verdade de Cristo tomava conta do meu ser. Mais a verdade de Cristo transformava a minha vida e mais a verdade de Cristo me ajudava a me sentir amada por Deus. O amor de Deus, ele é um amor que transforma vidas, é um amor que vem e nos dá uma identidade. E a partir desse momento eu comecei a ter muitas experiências com Deus. Eu saía pela rua, às vezes andar de skate só com Jesus, só eu e Jesus. E eram as experiências mais incríveis. Ter o nosso relacionamento com Deus é a melhor experiência da vida, porque a gente tem certeza que a gente não está sozinho. E a gente tem certeza que Deus está do nosso lado e que Deus nunca vai nos abandonar. Foi isso que Jesus me mostrou, que independente de todas as circunstâncias, que independente de todas as situações, Ele sempre vai estar do meu lado. Ele sempre vai ser aquele que vai ir na minha frente nas batalhas e que vai ir vencendo cada uma delas por mim. Porque Ele é um Pai muito bom e porque a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. E toda essa situação, tudo que eu vivi lá atrás, hoje eu vejo como uma vitória. Porque hoje eu consigo ajudar outras pessoas, outras meninas que estão passando por o mesmo problema. E é incrível, porque naquele tempo eu tive que enfrentar um pouco sozinha, porque até a gente encontrar Jesus, às vezes, é uma jornada difícil. Até a gente entender que a gente é dependente de Deus é um pouco difícil. Mas quando a gente entende, Deus, Ele vem e Ele cuida de tudo de nós. Ele cuida do nosso coração, Ele nos protege. A verdade de Cristo nos protege, nos orienta. A verdade de Cristo vem trazendo a alegria completa, a alegria verdadeira. E é isso que Jesus fez na minha vida. Hoje eu posso ajudar outras meninas a serem curadas, a terem a alegria delas firme em Jesus, a saberem qual é a identidade delas, o porquê elas foram criadas.
E isso é muito incrível. Não há satisfação melhor do que viver na presença de Deus e do que viver vendo vidas sendo transformadas através do nosso testemunho, através do meu testemunho. Então eu quero deixar para vocês que, cara, conheçam mais Jesus, sabe? Quanto mais cedo a gente conhece a Jesus, mais a gente vive uma vida leve aqui na terra, mais a gente vive uma vida com um propósito, uma vida verdadeira. Sem Jesus não há destino, mas com Jesus há destino, e é um destino eterno, porque a gente vai viver para sempre na presença dele. Então, meu testemunho é esse. Obrigada. Paz, igreja, que Deus abençoe a cada um que está aqui nesse momento. Então, vamos lá. Eu me chamo Edilene, não vou dizer minha idade, porque é melhor deixar assim. Eu nasci num lar cristão, mas eram católicos. Meu pai era praticante, muito.
Sexta-feira Santa, ele nos obrigava a beijar o Jesus morto. Então a gente fazia todos os rituais que eram. Depois meu pai faleceu, daí viemos para a cidade. Minha mãe começou a ir numa igreja cristã. E daí fomos nós com ela também. Fiquei 22 anos naquela igreja. Glórias a Deus pelaquela igreja. Ali eu me inspirei, aprendi a amar Jesus. E graças a Deus eu estou aqui, graças a Ele. Porque eu tive muitas lutas, tive 2 maridos. Na verdade, nenhum era meu. Então, hoje, tive 2 filhas abençoadas no primeiro casamento. No segundo casamento não tive filhos, então, mas glórias a Deus por isso. Hoje eu sou sozinha, não tenho marido, sou muito feliz, não preciso companhia humana para mim ser feliz. Eu sou feliz com Jesus, a cada dia eu me sinto mais feliz com Ele, porque eu descobri aqui nessa igreja como é, esses 5 anos que eu estou aqui, uma intimidade que eu não tinha com Deus. Que eu, de repente, eu não busquei. Não vou culpar ninguém da minha outra igreja ou coisa assim. De repente, eu não busquei. Porque eu acho que a proximidade com Deus é bom ser ensinado, mas depende de nós também. Então, eu creio que eu me acostumei naquele ritmo e não busquei mais a Deus. Mas aqui eu fui incentivada. E então, hoje, para mim, a minha maior companhia, o meu maior desejo é estar com Deus. E se eu estou com a minha família ou se eu estou com outras pessoas, sou feliz. E se eu não estou, eu sou feliz do mesmo jeito. Jesus me basta. Eu não preciso ter uma companhia humana. Eu não preciso ter um marido do meu lado para me ser feliz. Não, eu sou feliz com Jesus. Esse é o segredo para o ser humano. Não busquem felicidade em outras pessoas, porque as outras pessoas são humanas que nem vocês, vão errar, vão decepcionar, mas Jesus jamais, nunca vai decepcionar. Por isso as irmãs que estão aqui, provavelmente tem alguma na mesma situação que eu, aprendam a ser feliz com vocês. Se Deus quiser dar um companheiro para vocês, para seguir do lado de vocês, glória a Deus por isso. Eu falei com Deus há muitos anos e hoje eu entendo que Deus quer que eu viva para Ele, para minha família, para o meu neto, futuros netos que ainda vou ter, para Jesus. Eu sou feliz assim. Até hoje Deus me sustentou, Ele nunca me deixou. Hoje eu tenho uma tatuagem no meu braço que demonstra que sempre foi Jesus. A vida toda foi Jesus. Mesmo quando eu não entendia, sempre foi Jesus. Nas dificuldades, tive com depressão, mas sempre foi Jesus que me tirou. Eu sempre dizia que o meu carro era o meu psicólogo, porque eu saía ali no meu carro, ninguém me enxergava. Se eu estava chorando, se eu estava falando com Deus, porque normalmente os filhos não gostam quando a mãe chora, né? Pelo menos as minhas são assim. Então o meu carro era o meu psicólogo. Muitas vezes eu chorando, pedia a Deus, por quê? Por que comigo? Tanta coisa acontece comigo desde que eu me conheço por gente. Eu sempre cuidei de gente, eu sempre ajudei gente, eu sempre fiz tudo. Por quê? Por quê? Daí um dia eu subindo de carro, numa subida ali perto da minha casa, Deus disse nitidamente assim, você não pediu para mim tirar muitas coisas da tua vida para você ser feliz? Eu tirei muitas pessoas da tua vida para você ser feliz. Eu te mostro hoje que você não precisa de ser humano para você ser feliz. Você é feliz comigo. E desde aquele dia eu nunca mais perguntei assim, ai, por que comigo? Não, porque eu sei que Deus me livrou sempre do que não era bom para mim. E hoje eu digo para vocês, irmãos, busquem a Deus de todo o coração de vocês. Se entreguem a Ele assim de corpo e alma. Porque, gente, eu tenho vários, eu podia passar a noite toda aqui falando dos testemunhos. Financeiramente, Deus me sustenta financeiramente assim, ó, de uma maneira que muita gente diz, mas tu não trabalha? Eu trabalho, não trabalho muito, glória a Deus por isso. Eu vendo as minhas coisas, mas Deus me dá. Eu, às vezes, no início do mês, eu digo, Senhor, eu tenho que pagar o cartão tanto, Jesus, e preciso mais tanto, Jesus, para outra coisa. Sempre eu tenho.
Sempre eu tenho, gente, nunca faltou nada para mim, nunca faltou nada na minha vida. Deus sempre me sustentou. Desde que eu me separei a primeira vez das minhas filhas, sempre foi Jesus. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, vale a pena, fiquem firmes, mas busquem de verdade, não sejam esquenta-banco, não sejam os domingueiros que vêm aqui por descargo de consciência. Eu fui na igreja, não. Venham por amor a Jesus. Venham por aquela fervor que vocês têm. Eu vou à casa do Senhor hoje. Hoje eu vou ter um encontro mais profundo com o meu Jesus. Essa é a diferença, irmãos. Essa é a diferença. Vamos fazer assim. Vamos fazer que a nossa igreja seja uma igreja diferente de todas. Porque nós buscamos um Deus vivo. Buscamos um Deus que pode tudo. Tudo Ele pode. Então, se algum de vocês aqui tem algum problema, alguma coisa, dobre os joelhos. Fala com Jesus que Deus é a nossa felicidade e a nossa salvação. Obrigado, irmãos. Meu Jesus.
Pode se sentar, irmãos. Boa noite. Eu vim trazer um pouco do testemunho sobre a minha história e da Fernanda, né? E o quanto Jesus Cristo veio reconstruir essa família. Eu escrevi para mim não me atrapalhar muito. Foi assim, ó. Eu escrevi como Jesus reconstituiu a minha família através da igreja. Eu e a minha esposa, a Fernanda, né? A gente era pais separados há um bom tempo. Só que nesse tempo, ambos a gente não era cristão, né? A gente era afastado da igreja. E com isso, a mágoa, o orgulho, a teimosia eram prevalentes, né? Em nós dois. Mas só que sempre havia algo que faltava. Tipo, estava mal resolvido, sabe? E até depois de um bom tempo, eu decidi ir à igreja, buscar Cristo. Fui conhecer, queria saber quem que era Cristo, o que era igreja, qual que era a função da igreja, qual que era a onda deles. E acabou que eu comecei, depois de um bom tempo, vinha para a Igreja Viva, né? Aqui acabei conhecendo, fiz classe, o que tinha para me enfiar, eu estava me enfiando aqui, para conhecer mais. E o caminho é longo, muita coisa para aprender, muita coisa para renunciar. E conhecer os propósitos de Deus. E depois do meu tempo, já estava meio organizado, já conhecia, já estava meio alinhado, mas ainda faltava. Mas tipo, eu quero trazer uma frase bem top assim, né? Que ela é bem assim, ó. Você quer mudar o mundo? Vá para casa e ame sua família. Era o que faltava, a minha família. Com isso comecei a orar, jejuava, até que um certo dia, aleatoriamente, o pastor me chamou para conversar. E ali começou a conversa, ele queria saber sobre a história, o que tinha queria saber sobre mim. Era um assunto bem delicado para mim. Até desvendar um pouco ali foi um tempinho. E ele acabou que queria conversar com a Fernanda também. A Fernanda não vinha na igreja. E pediu contato para ela, para falar com ela. Boa noite. Igual o pastor falou, né, pra mim, homem só dá os detalhes, mulher conta tudo, né? Então eu fui no atendimento com o pastor, perguntei pro Lucas o que o pastor queria comigo, né? Aí ele não queria me dizer. Aí você está falando que o pastor adivinhou que eu existia na tua vida? Aí fui ao atendimento, conversei com ele, contei tudo, relatei tudo a nossa história. Para mim foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha me resolvido comigo e com Deus. Então, para mim foi também. Aí eu vim para a igreja, o pastor me convidou para me frequentar os PG, a celebração. Eu comecei a vir, eu me batizei para a honra e glória de Deus. Terminei as classes. E agora, se casamos. Para vocês verem como Deus é top, Deus uniu nós dois, mudou, nos transformou primeiro, assim como transformou o Lucas, transformou a mim e constituiu nossa família. Agora somos nós três e o nosso cantinho. E para nós está sendo muito, muito bom, porque a gente vê como era antes e como é agora com Deus. Vocês não têm noção como é diferente do mundo lá fora pro agora. É bem top o que Deus faz na vida de cada um, se você deixar Ele se transformar. Então, se você tem medo, não tenha medo. Deus vai saber o que fazer em você, como agir. E você vai ver que essa transformação vai além do que você acha que é o suficiente. Deus é muito maravilhoso, gente. E nós somos a prova viva disso. E um grande versículo que eu quero trazer aqui está em Josué 24:15, que ele diz assim, né? Quanto a mim e a minha família, nós serviremos a Deus.
Não há outro propósito para a nossa vida, senão Deus. Para que viemos? Por que estamos na terra? O nosso testemunho é muito claro, mas a manifestação de Cristo. A igreja que é de Cristo, unindo família. E todos nós somos famílias como igreja. Esse é o meu testemunho. Glória a Deus. No Natal nós celebramos que Jesus nasceu nessa terra, mas hoje Jesus quer nascer também em nossos corações e em nossas famílias. Nessa noite nós vimos apenas alguns testemunhos do que Jesus fez e está fazendo. E eu tenho certeza que se nós dessemos oportunidade para muitos mais irmãos, muitos poderiam testemunhar de como foi a partir do momento que Jesus nasceu em seu coração. Essa é uma noite que nós temos para relembrar como Jesus é bom, como é uma bênção, como é um motivo de alegria nós temos a salvação. E também é uma noite para aquela pessoa que ainda não decidiu convidar Jesus para nascer em seu coração. Ter a partir desse dia um marco em sua vida e uma mudança na sua história também. Porque isso é que é viver diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode ser que há um só motivo, o sonho se faz real. A vida foi feita pra ti, eu já decidi sim. Me levas a contemplar quem tu és. Sou livre em teu amor, fui santificado por ti. Não perco mais tempo. Assim é o sol que rompe em todo o céu, traz a cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é viver. Isso é que é viver.
Isso aí, podem sentar, queridos, por gentileza. Nosso especial hoje está com um tema chamado Antes e Depois de Cristo. Se você vê na história da humanidade, você não vai ver o mundo dividido em antes de Maomé e depois de Maomé, ou antes de Buda e depois de Buda. Você não vai ver o mundo antes de Maria ou depois de Maria. Você não vai ver o mundo antes do futebol e depois do futebol. Você vai ver o planeta antes de Cristo e depois de Cristo. O nascimento de Jesus, queridos, ele foi uma coisa tão fantástica. Esse envio do nosso Senhor para a terra, que ele sempre existiu, mas ele nasceu em forma corpórea, corpo humano aqui na terra. No momento que ele nasce, queridos, nós vimos já, nós temos aprendido aqui, reis dão presentes, pastores dão presentes, anjos louvam ao Deus Pai, e a partir daquele momento o planeta nunca mais seria o mesmo, com o nascimento de Jesus Cristo. Aqueles que andavam em trevas viram uma grande luz. O planeta estava escuro, o planeta estava gelado, o planeta estava sem cor, sem vida. Mas quando Jesus vem para a terra, queridos, o planeta começa a ficar iluminado. O planeta começa a ter uma nova proposta. As pessoas, os seres humanos, quando a Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou tanto ao mundo que enviou o seu único Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus olhou o mundo, não o planeta circular como nós conhecemos, mas o mundo que é você e eu, as pessoas. No momento que Jesus nasce, queridos, Ele está nos dando uma proposta para que tanto você como eu possamos ter a oportunidade de nascer para uma nova vida. Aquela vida morta em trevas que todos nós temos antes de Cristo, e todos nós sabemos que antes de Cristo a nossa vida é uma vida morta, é uma vida sem o Espírito Santo, é uma vida sem paz, é uma vida sem salvação. Antes de Cristo sempre é uma coisa ruim, gelada, não se tem sentido para a vida. Você busca no pecado, você busca no dinheiro, você busca em pessoas o sentido da vida, mas você não encontra. Porque quando Deus cria você, só há uma forma de você entender o propósito da tua vida, é você olhar para Deus e dizer: Deus, por que o Senhor me criou? O que eu devo fazer com a minha vida, Senhor? O que é o Natal? Para que existe uma vez por ano essa festividade? É interessante, queridos, como Deus é bom, né? Eu pego meus filhos e minha esposa, eu pego o Benjamin e o Nathan em épocas de Natal. A gente gosta de sair de carro vendo os pisca-pisca, as luzinhas. Aí o Benjamin e o Nathan ficam lá, né, gente? Luzinha, pisca-pisca, olha só. Pisca-pisca em casa de ateus. Pisca-pisca em casa de pessoas que às vezes nem têm Jesus. Mas eles mesmos entendem que o Natal tem que ter luz. Que o Natal é uma coisa legal. Que o Natal é uma coisa que tem que iluminar. Às vezes as pessoas elas fazem involuntariamente isso, não entendendo o real motivo. Mas sem elas perceber, elas estão fazendo um ato profético dizendo o seguinte: o mundo só pode ser iluminado com a pessoa de Jesus Cristo. O mundo só pode ser iluminado com a presença do Espírito Santo. A tua e a minha vida escura só pode receber iluminação quando nós entregarmos a vida para Jesus, entender que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A Bíblia não diz que existem vários caminhos para você escolher, ou várias vidas para você optar, ou várias verdades para você crer. Não, é uma só. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando Jesus esteve diante de Nicodemos em João capítulo 3, eis ali alguém religioso que achou legal a luz de Jesus e perguntou: Jesus, o Senhor tem uma luz espetacular e eu creio que o Senhor veio de Deus. O Senhor veio do céu para a terra, só pode, que tu faz umas curas maravilhosas que não tem como um ser humano normal fazer isso. E Jesus disse, Nicodemos, o seguinte: para você ver o que eu estou vendo, enxergar o que eu enxergo, é necessário você nascer de novo. Nicodemos ficou apavorado: como assim, Senhor? É possível voltar para o ventre da minha mãe e voltar a nascer? E aí Jesus: cara, você não é mestre em Israel? Deveria saber.
Aquele que é nascido de carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Era como se Jesus estivesse falando para Nicodemos: Nicodemos, o meu nascimento nessa terra simboliza para você uma chance de você nascer novamente. Você nasceu da carne, você é um ser humano normal, você é um homem. Mas para você nascer para mim, nascer para Deus, nascer para uma nova proposta de vida, você tem que entregar a vida a mim, morrer essa vida pecaminosa e ter um novo nascimento. Portanto, quando eu entrego a vida para Jesus, assim como Jesus nasceu da Virgem Maria e veio ao mundo, a Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo. A Bíblia nos ensina que a igreja é noiva, ela simboliza a mãe. Então hoje nós da Viva estamos simbolizando aqui a igreja, a mulher. O apóstolo Paulo diz que ele sofria dores de parto até que tivesse pessoas salvas para Jesus. Hoje a igreja Viva está pronto para gerar mais filhos, mais pessoas que vão nascer como Jesus nasceu. Você agora está nesse lugar tendo a oportunidade de nascer de novo. Se a tua vida está sem luz, se a tua vida está gelada, se a sua vida está sem sentido algum, é porque você ainda vive em trevas, é porque você ainda não conheceu Jesus. Olha que maravilha, a Kailane falando aqui, aquela criança, filho do Felipe, falando, a Edilene. O que Jesus é capaz de fazer na vida de uma pessoa, né, Edilene? Olha só que maravilha. Não dependemos mais de ninguém. A gente não precisa depender de ninguém para ser amado, porque o amor mais lindo e mais romântico que alguém podia dar foi através do nascimento de Jesus e depois na morte dele na cruz. Se você ainda está em trevas, hoje você pode nascer de novo e fazer da tua vida não mais uma escuridão, mas a vida do Senhor Jesus, uma vida com luz, com alegria, com paz, com salvação. Amém? Fique em pé, por gentileza. Queria que você fechasse teus olhos onde você está agora. Eu sei que hoje temos muitos visitantes aqui. Uma vez eu não tinha Jesus. Passei 17 anos sem Jesus. Eu ia para tudo que é tipo de festa, tinha vários tipos de sonhos e projetos sem envolver Deus. Mas uma vez eu parei num acampamento de jovens e eu ouvi um pregador dizendo que a minha vida sem Cristo era uma vida vazia, uma vida sem luz, uma vida em trevas. Quando eu entendi aquilo, eu me atirei na frente daquela galera chorando. Várias pessoas vieram na frente comigo chorando também. E entreguei minha vida para Jesus e meu espírito que estava vazio foi preenchido. Eu senti uma luz entrando dentro de mim. Lembro que todo mundo foi se levantando para ir para os seus quartos. Eu fiquei atirado lá naquele lugar, chorando, só eu. Porque eu tinha descoberto a maior riqueza que um ser humano podia ter descoberto. Não foi o primeiro 1 milhão que muitos jovens querem, mas não é nada perto disso. Não foi uma pessoa perfeita que a gente busca tanto e não encontra nunca. Não foi um carrão, não foi uma casona, não foi nada disso. Não foi fama. Eu encontrei a maior riqueza que um ser humano poderia encontrar, que é a pessoa de Jesus Cristo. E naquele momento me entreguei a Ele, nunca mais larguei dele, cresço nele até os dias de hoje. Quero permanecer nele para todo sempre, para quando eu sair daqui eu possa estar eternamente vivendo com Ele. A vida com Jesus nos faz ter uma vida com sentido. Nada mais importa nessa terra quando eu conheço aquilo que eu deveria conhecer sempre, que é a pessoa de Jesus. Ele nasceu para que você possa nascer. Ele nasceu para que você possa ter uma proposta nova de vida, para que você tenha uma nova vida. Natal é isso, é nascimento, queridos. Natal é luzes acendendo. Natal são luzes brilhando. Mas é necessário que você ligue essa luz. É necessário que você acenda essa chama. Ainda com os olhos fechados. Se você é essa pessoa que está aqui nessa noite e você gostaria de entregar a tua vida para Jesus,
Ou talvez você se afastou do Senhor nesse tempo, muitas coisas aconteceram, você se afastou de Jesus, mas você quer voltar para Ele, ter aquela nova vida, mais uma vez. Faça o sinal com a sua mão onde você está agora, apenas um sinal. Amém, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem sabe você está aqui nessa noite, você é cristão, você é da igreja, ou talvez é de outra igreja aqui na cidade, mas a tua vida não tem brilhado tanto essa luz que as pessoas podem dizer: uau, que luz brilhosa, que luz brilhante, que luz espetacular. Eu vejo Jesus nessa pessoa. E você, nesse ano de 2021, que está acabando esse ano de 2021, daqui a pouco estamos virando o ano, 2022 está chegando, e você quer fazer um pacto com o Senhor, uma promessa a Deus, um compromisso de você brilhar ainda mais a sua luz, a luz de Jesus na tua vida. Erga as suas mãos aí que você está agora, para que eu possa orar junto, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queria que todo mundo repetisse comigo essa oração. Senhor Jesus, eu entendo que antes de Ti eu não sou nada, eu vivo em trevas, mas depois do Senhor entrando na minha vida, a sua luz habita em mim. Portanto, Deus, eu quero entregar agora a minha vida para Jesus. Brilhe a sua luz em mim agora. Envie o teu Espírito Santo agora. Dissipe toda a treva. Separe as trevas agora da luz que o Senhor coloca. Eu volto ao Senhor e peço: brilhe novamente a sua luz em meu coração. Brilhe novamente a sua luz em minha vida. Acenda novamente o fogo de amor por Jesus Cristo, e que todas as pessoas possam ver essa luz maravilhosa, essa luz poderosa, essa luz que tem nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Diga assim: feliz Jesus. Jesus nasceu e eu também nasci para uma nova vida. Amém, aleluia. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez então, com paus, vamos lá. Levas a contemplar quem tu és. Sou livre em teu amor, fui santificado. Hoje não perco mais tempo. Assim é o sol que rompe todo o céu, traz a cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus.
só